Pessoal, um erro bem comum é confundir massa com peso, mas existe uma grande diferença entre essas duas medidas. Sabe quando você sobe numa balança e ela marca um valor qualquer, por exemplo, 80 quilos? A gente costuma chamar esse valor de peso, a gente costuma falar assim, olha, eu peso 80 quilos. Mas na realidade o que a balança faz é calcular a nossa massa, que pelo Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. É um pouco confuso, mas eu vou explicar melhor. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e medida em uma balança. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão escolhida desde 1960 para a massa é o quilograma. Todos os corpos possuem massa, independente de onde estiverem. O João tem massa de 78 kg na Terra, na Lua, em Marte, ou mesmo se estivesse isolado de qualquer outro corpo. Porém, não é isso que ocorre com o peso, que pode ser calculado por meio da multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. Vamos utilizar o João como exemplo. Qual seria o peso do João na Terra? Então a gente vai utilizar a fórmula. Peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. Na Terra, a gravidade é de aproximadamente 9,807 metros por segundo ao quadrado. Mas para efeito de cálculo, vamos arredondar para 10. Então 10 vezes 78, chegamos em 780, que é o peso do João. A gente só não pode esquecer da unidade, que para peso é Newton. Então o João pesa na Terra 780 newtons. E quanto ele pesaria na Lua? Vamos lembrar que na Lua a massa do João continua sendo 78 kg, mas seu peso vai mudar, pois a gravidade da Lua é diferente. Ela é de aproximadamente 1,66 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, utilizando novamente a fórmula, temos que 78, que é a massa do João, vezes 1,66, que é a gravidade na Lua, chegamos em 129,78 newtons. Então esse é o peso do João na Lua. Isso quer dizer o quê? Que na Lua, João se sentiria como se ele tivesse 13 quilos aproximadamente. Ele se sentiria mais leve, pois lá a gravidade é menor. Agora vamos pegar um planeta onde a gravidade seja maior. Vamos pegar Júpiter, que a gravidade é de 24,79 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando esse valor por 78, que é a massa do João, a gente acha o peso do João em Júpiter, que é de 1.933 newtons. Ou seja, em Júpiter, João se sentiria como se tivesse 193 quilos. E ele se sente mais pesado. Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. E nessa aula eu vou mostrar para você como que se faz a multiplicação com números decimais, números com vírgulas. E para explicar isso, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então vamos aqui resolver a letra A. 6 vezes 3,25. Olha, o número que tem mais algarismos, eu vou colocar ele em cima, tá? E vou colocar o 6 embaixo para facilitar aqui o processo da multiplicação. E vou efetuar a multiplicação normalmente, como se esse número não tivesse vírgula. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. Sobe 3, 2 vezes 6, 12, com 3, 15, sobe 1, e 6 vezes 3, 18, com 1, 19. Então, feita a multiplicação, você vai fazer o seguinte, você tem que ver o total de casas decimais que existem nos dois fatores da sua multiplicação. Esse total é o que você vai utilizar para posicionar a vírgula. Você vai contar o total de casas e vai contar no resultado essa mesma quantidade para posicionar a vírgula. Olha só, esse número aqui, o primeiro fator, ele tem duas casas após a vírgula, tá? Duas casas decimais. Esse número não tem nenhuma casa decimal. Então, 2 mais 0, 2. O resultado tem que ter duas casas decimais. Então, eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2 casas. Então, a vírgula fica aqui. O resultado, então, desse cálculo é 19,50. Letra B. 9,3 vezes 1,25. Eu vou colocar o 1,25 em cima, porque é o que tem mais dígitos. E o 9,3 embaixo. E vou efetuar a multiplicação normalmente. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com 7.
e 3 vezes 1, 3. Agora eu vou multiplicar o 9, pulando a primeira casinha aqui. 9 vezes 5, 45, sobre 4. 9 vezes 2, 18, com 4, 22. E 9 vezes 1, 9, com 2, 11. Pronto, agora eu vou somar esses valores. Então, aqui vai ficar 5, aqui 12 sobe 1, aqui 6, 1 e 1. Vamos verificar agora a posição da vírgula. Esse primeiro número, ele tem duas casas decimais. Esse tem uma casa decimal. Então, o resultado tem que ter a soma 2 mais 1, tem que ter 3 casas decimais. Para eu colocar aqui a vírgula, eu vou contar da direita para a esquerda 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula tem que estar aqui. Então, o resultado dessa multiplicação deu 11,625, tá? Agora, vamos aqui para um probleminha. Dona Lúcia foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne. Se o quilo da carne estava custando R$ 7,80, quanto ficou a compra de Dona Lúcia? Então, nós vamos fazer essa multiplicação aqui também, tá? O preço do quilo pela quantidade que ela comprou. Vou colocar o 7,80 em cima, porque são 3 dígitos no total, e o 1,5 embaixo aqui na multiplicação. Você pode colocar na ordem que você quiser, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos para a multiplicação agora. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 7, 35. Com 4 que foi? 39. Agora, vamos multiplicar o número 1. 1 vezes 0, 0. Lembrando de pular uma casinha aqui, né? 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 7, 7. Vou fazer essa adição. Então, 0, 0. 9 com 8, 17. Sobe 1. Aqui vai dar 1 mais 3, 4. Mais 7, 11. Agora, eu vou ver a quantidade de casas depois da vírgula. Esse número tem duas casas decimais. Esse número tem uma casa decimal. Então, o resultado tem que ter a soma, tem que ter 3 casas decimais. Então, eu vou contar 1, 2, 3, a vírgula é aqui. Então, qual seria a resposta aqui desse probleminha? Quanto que ficou a compra de Dona Lúcia? 11,700. O zero, gente, ao final da parte decimal, ele não altera. Você pode incluir ou retirar zeros à vontade. Então, como os centavos, né, teriam duas casas, que é dos centésimos, esse último zero aqui, para a resposta, eu vou cortar ele. Então, o resultado seria o gasto dela de R$ 11,70.